Olá, amada igreja, que todos estejam bem e que a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja convosco. Gostaria de meditar com os irmãos sobre o capítulo 5 de Romanos, do verso 1 ao verso 11, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que revela o Teu caráter, revela um Deus único e trino, Senhor, que se preocupou com o homem para salvá-lo. Nós pedimos que Tu aplique a Tua palavra em nossos corações neste momento. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós choramos. Amém, Senhor. Irmãos, eu tenho conversado muito com alguns amigos crentes que têm muita dúvida acerca da salvação e perguntam, mas quando nós pecamos, nós não perdemos a salvação? Aí a resposta que eu dou, segundo a Bíblia, é que não. Nós não perdemos a salvação porque o penhor, a garantia da salvação é Jesus Cristo. A garantia da salvação é o Espírito Santo de Deus que nos garante essa salvação. E como Paulo vem falando aqui aos Romanos, que nós somos justificados mediante a fé. Nós não somos justificados pelas obras, nós não somos justificados por aquilo que nós temos competência para fazer, por aquilo que nós podemos fazer e fazemos. Porque se fosse assim, o mérito da salvação seria todo nosso e não seria de Deus. Porque a salvação do homem nasceu no coração de Deus e não no coração do homem. E ele fala, por intermédio de Cristo, de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ora, firmes na graça, gloriando-se na esperança, gloriando na esperança da glória de Deus, quer dizer, gloriando-se na volta de Jesus Cristo. Nós fomos alcançados pela graça de Jesus, nós fomos alcançados por esse favor imerecido, porque a Bíblia fala claramente que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós não somos salvos por nossos méritos, mas sim porque Cristo morreu para nos salvar. Deus deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então essa é a garantia da nossa salvação. Porque se fosse pelos nossos méritos, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. E ele ainda fala, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Ora, em João diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos retornar para Deus, reconhecermos que nós somos pecadores, que nós precisamos de Jesus na nossa vida, porque senão nós sofreremos o juízo, a condenação eterna. E Jesus veio exatamente para isso, para tirar essa condenação de nós. E Ele sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer para pagar os nossos pecados, que era a morte. E a pior morte Ele sofreu, que foi a morte de cruz. E interessante nesse texto ainda, que Deus é tão maravilhoso que ele fala assim, ó, porque Cristo quando nós, verso 6, porque Cristo quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quer dizer, quando nós estávamos perdidos, quando nós estávamos
praticando todo tipo de pecado. O ser humano estava completamente afastado de Deus, não querendo saber de Deus, separado completamente. E nesse tempo, Jesus Cristo vem e se entrega para nos redimir, para nos recuperar, para nos levar de volta para Deus. Que Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Ora, é fácil alguém querer dar a vida por alguém que ama, alguém que faça o bem a essa própria pessoa. É muito fácil. O pai se predispõe a dar a vida pelos filhos, a mãe se predispõe a dar a vida pelos filhos, um irmão dá a vida pelo outro irmão, mas um estranho dar a vida por outro estranho, e ainda mais esse estranho sendo um ofensor daquela pessoa, tem que ter um amor muito grande, e só Deus tem esse amor para resgatar aquele a quem estava ofendendo, o qual estava ofendendo, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo morrer sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora sendo justificados pelo sangue. Ora, se quando nós estávamos afastados de Deus pelo pecado, quando nós estávamos sem querer saber de Deus, Jesus Cristo veio e morreu no nosso lugar, o que Paulo está falando aqui, se naquela época Deus se colocou à disposição para salvar o ser humano, agora que nós fomos levados pelo Espírito Santo a reconhecer que somos pecadores, a reconhecer que precisamos de Jesus para nos reaproximar de Deus, aí que fala, Ele não nos dará mais coisas agora, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Então o que Paulo está falando aqui é, quando nós éramos inimigos, Deus nos resgatou. Aí vem aquela pergunta, então eu aceitei a Jesus, sou salvo, eu não estou salvo, eu sou salvo. Aí quando eu peco, eu perco essa salvação? Não, eu não perco essa salvação, porque como eu já disse antes, a garantia da salvação não são as minhas obras, mas é o sacrifício de Jesus na cruz e a sua morte e ressurreição ao terceiro dia. Então, os meus pecados foram pregados na cruz, os teus pecados foram pregados na cruz. Por isso que nós temos a garantia dessa salvação. Agora, quando nós pecamos, o que acontece? O Espírito Santo ele vem, toca no nosso coração e mostra que nós estamos errados, que nós estamos afastados de Deus por causa do nosso pecado, ainda que salvos, estamos afastados, saímos da presença de Deus. O Espírito Santo vem e fala que nós temos que voltar para Deus. Ele toca os nossos corações. Isso chama-se o processo da santificação. Porque a justificação, a salvação é um ato. No momento que você aceita Jesus Cristo, você é salvo por Jesus Cristo. Agora, aquele momento que você peca e você é tocado pelo Espírito Santo e ele faz com que você volte para Deus, se arrependa e peça perdão e volte para Deus, isso é o processo da santificação. É o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida no dia a dia para que nós possamos estar sempre acompanhando a vontade de Deus na nossa vida, fazendo a vontade de Deus na nossa vida. Porque Deus sabe que nós somos falhos. Ele nos criou assim. Ele nos criou com a liberdade de escolher o bem ou o mal. Então, Cristo deixou o Espírito Santo exatamente para isso, para ele trabalhar na nossa vida para a santificação. E ele fala ainda, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Olha só, a reconciliação. O Espírito Santo de Deus está reconciliando o homem com Deus o tempo todo, fazendo esse trabalho. Então, quando eu peco, o Espírito Santo vem e fala assim, Messias, você pecou. Você precisa voltar para Deus. Você precisa voltar para o teu Pai, porque você está apenas afastado dele. Apesar de salvo, você está afastado. Eu fico imaginando o relacionamento de Deus com o homem da mesma forma do relacionamento do pai e filho. Quando o filho desobedece ao pai e faz alguma coisa que não agrada o pai fica chateado com o filho, fica triste com o filho. E às vezes até briga com o filho, até dá algum tipo de castigo, alguma sanção ao filho. Mas em momento nenhum ele deixa de ser pai e o filho deixa de ser filho. Ora, se na condição humana não existe a possibilidade de deixar de ser filho, como é que com Deus, que é um Deus perfeito, um Deus justo, um Deus constante, como é que esse Deus poderia fazer com que eu deixasse
de ser filho dele por causa do meu pecado. Porque se eu perdesse a minha salvação, se eu deixasse de ser filho de Deus, a morte de Jesus Cristo na cruz não teria sido suficiente. A morte de Jesus Cristo na cruz seria vã. A sua ressurreição teria sido falha. Aquela ressurreição não teria valido nada para a minha vida, nada para a sua vida. E é por isso que o penhor da nossa salvação é o Espírito Santo, porque é Ele que trabalha nos nossos corações para que nós nos arrependamos dos nossos pecados, aceitemos a Jesus Cristo como Salvador e também para que nós possamos estar sempre voltando para Deus cada vez que nós cairmos, cada vez que nós pecarmos. Nós podemos ter essa certeza. Eu gostaria só de ler mais alguns textos que corroboram isso, a questão de a certeza, a confiança da salvação, que está em João, capítulo 6, João 6, versos 37, que diz assim, ó: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Olha, Jesus está garantindo o seguinte, que a nossa salvação, ela parte do coração de Deus. E Deus nos entrega para Jesus Cristo através do seu Espírito. E o que Jesus fala? Aquele que vem a mim, aquele que Deus me deu, eu de maneira nenhuma vou lançar fora. Deus não vai abrir mão de você, Deus não vai abrir mão de mim, em hipótese alguma. Independente do pecado que eu cometo, independente do pecado que você cometa. Porque isso Jesus está garantindo aqui. Quando ele fala, de maneira nenhuma, de modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum não existe a possibilidade de ser lançado fora da mão de Jesus abrir mão de você. E é o próprio Cristo que está falando isso. E no capítulo 10 também, mais palavras de Jesus, ele fala assim, ó, capítulo 10, verso 28 e 29 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha, quando Jesus fala aqui, eu lhes dou a vida eterna, ele deu a vida eterna. Se ele deu, e ele falou que ninguém tira, ele não lança fora, ele está falando assim, ó, eu dou a vida eterna e ninguém tira da minha mão. Jamais perecerão também, ó, jamais, não existe a possibilidade de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Então, eu acho interessante esses dois textos, que é o seguinte, ele mostra que Jesus Cristo não vai lançar fora cada um de nós, ele, de maneira nenhuma ele vai abrir mão de nós, ele vai nos abandonar. E aqui fala que não existe força externa que possa tirá-lo da mão de Jesus, que possa me tirar da mão de Jesus. Olha só a garantia que Jesus dá. Ele não lança fora e nenhuma força externa, nenhum poder externo pode fazer. Porque quem tem mais poder do que Deus? Ninguém. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o onisciente, onipresente, onipotente, então ele tem o poder de todas as coisas. E quando Jesus fala aqui, ó, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Olha só, maior do que tudo, sabe o que é maior do que tudo? É maior do que o universo. E só Deus poderia fazer, porque só Deus é maior do que todas as coisas. Então essa é a garantia da nossa salvação. Esse é o penhor da nossa salvação. A garantia da nossa salvação não é aquilo que eu faço é apenas reflexo da minha salvação. Que eu não sou salvo, nós não somos salvos pelas obras, pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Então, quando nós somos salvos, nós fazemos aquilo que Deus quer na nossa vida. Então, nós começamos a ter atitudes diferentes em relação às coisas na nossa vida. Nós abandonamos o pecado. Em alguns momentos, nós pecamos, nós erramos. Mas, na grande maioria das vezes, a nossa intenção é fazer a vontade de Deus e o pecado na nossa vida passa a ser a exceção e não a regra. Então, ele fala, ó, ninguém pode arrebatar da mão de Jesus, ninguém pode arrebatar. Mesmo que eu peque, o diabo não tem poder para me tirar da mão de Jesus. Porque a minha salvação, a tua salvação, ela nasceu no coração de Deus. Ela nasceu no coração de Cristo. E Cristo se entregou por isso. Só para finalizar, eu queria ler aqui Apocalipse 3, verso 5. Apocalipse 3, verso 5, que fala assim, ó: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas,
E de modo nenhum, olha de novo a expressão, de modo nenhum, não existe a possibilidade. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha, Jesus vai declarar o meu nome, Jesus vai declarar o teu nome diante do Pai e diante dos anjos. Isso é, Ele tem o nosso nome escrito no livro da vida. Nós estamos registrados lá e ninguém tira. Não existe borracha para apagar o teu nome do livro da vida. Não existe meio de você perder a salvação. Aquele que diz que teve e perdeu é porque ele nunca teve. Aquele diz que era filho e não é mais, é porque na realidade ele nunca teve. Deus garante a salvação por amor dele, porque ele nos amou primeiro, porque ele é amor. Eu espero que nós possamos ter isso em mente, que o Senhor nos salvou, a salvação nasceu no coração de Deus e nós temos que agradecê-lo, nós temos que estar sempre diante dele o tempo todo, mesmo com as nossas falhas, porque mesmo que eu peque, mesmo que você peque, Deus está com a mão estendida o tempo todo para trazê-lo de volta. Deus está com a mão estendida para levantá-lo, erguê-lo a todo e qualquer momento, porque Deus é longânimo, Ele tem a paciência, Ele tem um amor infinito para nós. Que Deus possa nos abençoar grandemente, que esta palavra possa ficar em nossos corações. Deus os abençoe. Amém.